Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Associação dos Amigos do Musecom, Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre apresentam... Museconversa, o podcast quinzenal do Museu da Comunicação, vinculado nas mais diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um projeto que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para saber mais e conhecer o museu, acesse www.musecom.com.br ou faça uma visita ao museu na Rua dos Andradas, 959, Centro Histórico de Porto Alegre. O podcast Museconversa conta com produção e apresentação de Marcelo Cogo e Gustavo Turki. Então, estamos iniciando mais um Museconversa, quinto episódio da terceira temporada. Maravilha. Diretamente aqui do Estúdio Monstro, sede do Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, famosa Conte tudo. Comuna do Arvoredo, né, Marcelão? Isso aí, Gustavão, aqui no Alto da Bronze, né, Guga? Também, né, Alto da Bronze é um pouquinho mais pra lá, mas... Também perto do açougue de gente, aquela história, né? Sim, um dia contaremos essa história. Da Rua do Arvoredo, né? Aliás, depois a gente conversa, tem pauta interessante aí, que dá pra gente explorar aqui com os vizinhos aqui do lado, né? É verdade. Né? Então, a gente gosta de contar a história, vocês sabem disso, fizemos uma pequena digressão, mas vamos falar do que neste programa, Marcelão, e com quem estamos aqui? Estamos com a Simone Paulon, que é professora de Psicologia da URGS, doutora em Psicologia Clínica, coordenadora do programa de extensão Clínica Feminista na Perspectiva da Interseccionalidade. E esse programa é alusivo ao 8 de março, né? Então é uma comemoração, é um aviso, é uma luta, enfim, é bastante coisa e é muito legal a gente te receber aqui, Simone, para conversar sobre esses projetos todos, a tua trajetória dentro desses projetos e principalmente a gente falar sobre a clínica feminista, que é algo que nos interessa bastante. Seja bem-vinda. Que legal, também muito bom estar podendo conversar sobre esses assuntos, sobre o trabalho que a gente tem feito. E como vocês bem lembram, que eu também gosto de saber e contar essas histórias, estamos num território bem interessante para pensar as violências contra a mulher, porque o Alto da Bronze contém histórias escabrosas, né? Verdade. Das violências e da forma como as mulheres já foram tratadas. Felizmente, por um lado, então, estamos vivendo uma situação muito diferente, assim, né? Onde essas histórias já contadas nos ajudam a pensar um outro lugar para a mulher na sociedade. No entanto, como mostram algumas pesquisas, especialmente uma que foi divulgada ontem pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, ainda estamos muito longe de pensar que esse lugar da mulher na sociedade faz jus aos princípios de igualdade, democracia, liberdade, que deveríamos já ter alcançado nesse adiantado já do século XXI, né? É verdade. Só para a gente lembrar que o ontem que a Simone se refere é no dia 2 de março, né? Nós estamos gravando o programa no dia 3 de março, vai ser lançado no dia 8 de março, mas também tem essa questão da atemporalidade do tema, né? A gente já está trazendo, imagina, já está lembrando essas questões históricas relacionadas ao nosso território aqui. A gente tem o famoso caso do açougueiro e de sua esposa, né? Da sua esposa. Esquartejada. Histórias escabrosas, mas também tem do Castelinho, da Bronze, né? Que também é uma história relacionada. É uma história impressionante de outra classe social, né? De uma família famosa, mas que como bem mostra o livro que o Juremir Machado escreveu acerca da prisioneira do Alto da Bronze, né? É um castelinho que permanece aqui e que foi erigido para fazer da amante de um importante empresário gaúcho o que ela pensava ser o seu castelinho de princesa e virou a sua prisão quase perpétua, porque ela ficou até a morte nessa casa, que permanece contando, então, um pouco da história do que as violências patriarcais são capazes de fazer, né?
Tudo em nome do amor. Em nome do amor romântico, né? Amor que eu acho que é um tema interessante também para a gente pensar por que a misoginia e as violências permanecem através dos tempos e, claro, com nuances e características muito diferentes entre classes sociais, entre grupos étnico-raciais. Acho que a gente pode examinar um pouquinho disso a partir dessas pesquisas que têm nos chegado, mas, de fato, tem uma perspectiva patriarcal, machista, colonizadora, que ainda trabalha com uma lógica de que os homens, principalmente os homens brancos, podem dispor do direito de vida, morte, de dispor dos corpos das mulheres. Então, essa é uma lógica que atravessa muitas camadas ainda do nosso país, da nossa sociedade, mesmo em pleno 2023, né, Marcelo? Então, beleza, eu acho que a gente poderia começar, né? Já começamos a conversa, mas seguir a conversa explicando o que é esse projeto de extensão, a Clínica Feminista, né? Como a gente gosta de chamar, a gente já falou em perspectivas, em interseccionalidade. Explica para o nosso público do que se trata esse projeto. Então, a gente trabalha com um grupo que foi constituído a partir de 2 unidades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2 unidades que compõem o Instituto de Psicologia, onde eu sou, então, sediada, né? Eu sou professora do pós-graduação de Psicologia Social da URGS e venho recebendo há bastante tempo, eu venho recebendo pesquisadoras e pesquisadores trabalhando, buscando a universidade, a academia, para trabalhar as questões de gênero. Não exclusivamente violência contra a mulher, mas transfobias, o aumento da violência contra pessoas LGBT. QIA+, todas aquelas coisas que cada dia aumentam no clima, mas enfim, contra os padrões contrários ou divergentes à heteronormatividade, como a gente chama, né? A essa lógica de que as relações amorosas, afetivas, têm que se dar dentro de uma relação heterossexual, monogâmica, padrão, né? Então, todas as relações que fogem a isso acabam sendo alvo de alguma violência, de alguma resistência por parte da cultura conservadora e eu tenho recebido há bastante tempo no grupo de pesquisa Intervires, que a gente tem um grupo de pesquisa intervenção, como a gente chama, que não é só pesquisa levantamento de dados, não é uma pesquisa, um tipo de pesquisa que colhe dados para denunciar uma situação. A gente faz pesquisa assessoria, como a gente chama, pesquisa participante, pesquisa assessoria ou pesquisa intervenção. A gente gosta de estudar, levantar dados, colher dados mais do que levantar, como a gente diz, e nesse tipo de trabalho a gente acaba muito ligado a coletivos que trabalham com as questões que a gente está estudando. Como vindo muita gente para trabalhar questões do feminismo e do direito sobre os corpos, direitos reprodutivos sobre as mulheres, eu já tinha começado algum trabalho associado, então, com esse grupo de pesquisa e a ONG, que está fazendo 30 anos neste mês de março, né, com muito orgulho da nossa sociedade gaúcha de ter esta ONG da TEMES, Justiça de Gênero, Justiça de Gênero e Direitos Humanos. A TEMES, que está completando esse mês 30 anos, fez uma demanda ao meu grupo de pesquisa. Eu já tinha algum trabalho, algum conhecimento, tinha algumas parcerias com a TEMES, e nos fez uma encomenda muito direcionada em 2019, dizendo que as suas lideranças comunitárias, a ONG trabalha basicamente com promotoras legais populares, né? Um projeto muito bacana. Um projeto belíssimo, premiado internacionalmente, financiado há muito tempo pelo terceiro setor mesmo, financiado por verbas públicas e internacionais. E nesse trabalho a TEMES tem percebido a fragilização progressiva das lideranças comunitárias que trabalham com violências contra a mulher. E aí a TEMES nos procurou na URGS e disse: Simone, está muito difícil lidar com o sofrimento que
as mulheres que trabalham conosco, que formam a equipe, que têm já uma formação, elas têm 30 anos de formações continuadas das mulheres que sofrem violência para informar sobre a Lei Maria da Penha, para fazer esse papel de promotoras populares mesmo. E nessas lideranças, elas começaram a observar o aumento também do sofrimento psíquico dessas mulheres. Das mulheres que chegam muito sofridas pelas violências, mas das lideranças que já superaram, em geral, quando elas se tornam militantes, são mulheres que conseguiram superar a situação de violência. E nos trouxeram essa encomenda, e aí eu soube no mesmo momento, eu tenho alunas, colegas e amigas que trabalham na Clínica de Atendimento Psicológico da URGS, que é uma segunda unidade do Instituto de Psicologia. Nós reunimos, então, esses esforços e essas demandas, porque a Clínica de Atendimento Psicológico também vinha recebendo progressivamente mais mulheres vítimas de violências. E aí nós começamos a formar esse grupo, que é o grupo hoje tem mais de 20 mulheres, entre técnicas da URGS, docentes, alunas pesquisadoras da pós-graduação de Psicologia Social, graduandas de Psicologia, de Saúde Coletiva, de Serviço Social, de Enfermagem. Então, nós temos um grupo bastante interdisciplinar. Temos hoje um homem ligado ao grupo, que é o Ian Menezes, é um doutorando que estuda e também trabalha com grupos sobre as masculinidades. Ele tem um trabalho que chama Clínica das Masculinidades. E um grupo de voluntárias também, de mulheres colegas, amigas psicólogas, que vieram se dispondo a trabalhar conosco, porque também nos seus consultórios, mesmo privados, tem aumentado a demanda para atendimento dos efeitos que as violências patriarcais causam nas mulheres. Mais do que a gente tem um bom tempo aqui para estar discutindo os pormenores também, que eu acho que são interessantes, né, dessas causas e efeitos. Mas eu queria saber, a gente fez um recorte agora da história da Themis de 30 anos, vocês têm a história pessoal de vocês, né? Tu acabaste de falar também que começaram a chegar mais e mais e mais mulheres. Aí eu tenho várias perguntas para fazer, vamos começar. Está aumentando a violência ou elas estão aparecendo porque tem os lugares, a informação está passando, antes não existia? Aonde ser atendido agora tem, e aí começam a saber e vêm e aparecem. Como é que vocês lidam com esses dados? Esse é um dilema especificamente bastante trabalhado, né, Gustavo, sobre a subnotificação e, ao mesmo tempo, essa questão que tu colocas, assim, o fato de que tem crescido as denúncias, os feminicídios, o número de estupros, a pesquisa de 2 de fevereiro, sobre o 2 de fevereiro agora, de 2023, que apresentou os dados anuais, né, em função agora da semana alusiva ao Dia da Mulher, levantou que 35 mulheres por minuto são agredidas no Brasil. Eu tinha falado no início da conversa que era por hora, não é? É por minuto, é por minuto. E o Brasil já é o 5º país, faz muitos anos que o Brasil é o 5º país em número de feminicídios, em números proporcionais de feminicídios, e uma mulher a cada 6 minutos é estuprada no Brasil. Significa que enquanto nós conversamos, pelo menos umas 2 a 3 mulheres já foram estupradas neste momento, né? Então, esses dados têm crescido, né? Eles têm crescido, claro que teve um agravante que também tem a ver com a nossa história da clínica feminista, da URGS, que foi o agravante da pandemia, né? Mas essa pergunta especificamente, agora a gente já fala um pouco melhor sobre esse período da pandemia, que tem bastante interferência na produção de dados também. A minha resposta especificamente à tua pergunta é não se sabe, mas mesmo não se sabe se esse aumento só corresponde ao aumento não só da notificação, mas da autorização das mulheres de se reconhecerem como violentadas, claro, né? Nós temos uma lei nova, por exemplo, que apresenta
organicamente, apresenta juridicamente a possibilidade da mulher fazer a denúncia por violência psicológica. Essa lei, que é do ano passado, ela, na verdade, não traz uma nova informação sobre violência, porque a violência psicológica está tipificada na Lei Maria da Penha. Portanto, ela sempre foi reconhecida nos termos legais brasileiros, do direito penal brasileiro, ela sempre foi reconhecida como uma legislação, como um direito legal que a mulher tem de recorrer ao judiciário quando ela está sendo humilhada, quando ela está sendo torturada emocionalmente, Sim. quando ela está sendo fragilizada pelas relações amorosas, pelas relações conjugais. No entanto, ela ficou entre as várias agressões que vão da violência psicológica ao feminicídio, né? No mapa que a gente considera o violentômetro, né? Que eu acho interessante a gente conversar depois sobre violentômetro, mas a violência psicológica ficou, até o ano passado, meio sumida, e não é sumida só nos dados, ela ficou sumida no reconhecimento de fato, porque na lei já existia, de que ela é uma forma de violência que deve ser combatida e denunciada. Então, tem avanços, obviamente, né? Quando tu publica uma lei, o ano passado foi um estardalhaço, assim, a violência psicológica é agora alvo de denúncia e pode ser recorrer, as mulheres devem recorrer à justiça para evitá-la e para sair dessa situação. No entanto, isso não tem um efeito direto nos números, né? São muito, muito recentes essas informações. Sendo que ela já podia ter sido alvo de judicialização já desde a Maria da Penha, né? Então essa nova lei, ela vem contribuir com a notificação, vem contribuir com aquela mulher que está sendo torturada pelo marido dentro de casa, porque eu vou te roubar os filhos, porque tu vai ficar sem nada, porque tu vai ficar sem dinheiro, porque tu não vai ter o que comer, se tu não ficar comigo. E a mulher não se deu conta que aquilo é uma forma de tortura e que ela teria que recorrer, pedir ajuda para sair desse tipo de ciclo. Então, sim, a gente entende, né, e as pesquisas têm entendido, que o aumento da notificação é um ganho social, cultural, para que as mulheres entendam que elas não precisam, não podem ficar submetidas a relações de violência continuada. Mas isso não significa que também não esteja aumentando aumentando as formas de violência, ações, porque justamente as mulheres também estão se autorizando mais a cuidar da própria vida, a ser dona dos seus corpos, a dizer não é não. Né? Sim, e isso vai causar uma reação naquele que costumeiramente dominou, né? Que sempre se achou dono dela. E mesmo que assim, numa situação passiva, de violência passiva, ela pode virar uma violência ativa exatamente por esse posicionamento. Tu vê, a gente não pode tratar as coisas de maneira fria nos dados, porque é muito fácil de ser manipulado pelos sofistas de plantão, isso tudo, né? Então, e acontece, a gente tem visto isso, né, nitidamente. Aí eu vou te perguntar do teu feeling, de quem trabalha com isso, de quem a gente está evoluindo enquanto sociedade, tá? Tu sente que esse espaço mesmo, essa luta que a mulher está tendo, que não só a mulher, a sociedade, porque a gente tem um monte de gente engajada em modificar esses padrões e esses panoramas também, né? Tanto do lado masculino quanto do lado feminino, a gente consegue ver que existem nichos, espaços, locais, regiões em que se está, assim, evoluindo enquanto sociedade? Eu diria que sim, eu diria que nós estamos evoluindo principalmente nesse reconhecimento social de que ninguém é dono de ninguém, né? E de que o machismo e a cultura patriarcal são formas ancestrais, né, de violência contra metade da população mundial, e que essas desigualdades que não podem ser examinadas de forma separada, as outras formas de exploração, abuso e violência que o próprio sistema capitalista produz, né? Então, uma das formas mais comuns de violência que as mulheres nos trazem
é os anos que elas ficam suportando por falta de condições econômicas de se livrarem das relações, né? Então, a luta antipatriarcal é necessariamente uma luta anticapitalista, anti-acumulação que gera relações hierárquicas de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E assim como acho que é outro avanço muito mais recente e fundamental também, que está articulado ao combate às violências contra a mulher, que é a luta antirracista. Porque não por acaso, mais de 60% das mulheres que morrem por feminicídio são mulheres negras. E são mulheres não escolarizadas, né? A ONU tem um ranking de motivos que levam às violências e a dependência econômica é a primeira, a desinformação, o baixo nível de escolaridade é o primeiro indicador, né, que aponta a fragilização das mulheres. A dependência econômica vem imediatamente junto, né? E a subjetivação oprimida, a subjetivação das mulheres, quando eu digo subjetivação, eu quero dizer uma formação que é cultural e vai sendo introjetada como, vai sendo absorvida como é o meu jeito. Eu gosto de cuidar, mas eu gosto dele mesmo assim. Mas no fundo ele é bom, mas ele no fundo gosta de mim é porque ele não sabe se expressar. Então tem uma coisa compreensiva das mulheres, leniente de alguma maneira, que encaixa muito com um certo padrão de comportamento da mulher que acolhe, da mulher que cuida das relações, da mulher que zela pela permanência da família, dos vínculos familiares. Que educa, né? Que educa as crianças, que é melhor ficar assim do que educa, como se uma criança assistindo, por exemplo, uma relação violência fosse ser mais prejudicada do que uma criança, né? Com os homens grandes, tudo tendo que ser educados, tratados como se fossem crianças. Como se fossem crianças, exatamente, né? Então é um conjunto que, além de não poder ser examinado separadamente, e aí uma pergunta que o Marcelo tinha me feito lá, do nome da clínica, que eu acho que é importante, que é porque esse sobrenome que a gente diz meio complicado, que é a interseccionalidade, na perspectiva da interseccionalidade, né? A interseccionalidade é um conceito cunhado no âmbito do feminismo negro, então essa articulação com a luta antirracista, né, que a gente tem falado do quanto o combate que a luta feminista faz à violência patriarcal, ele é um combate a todas as formas de opressão econômica, portanto é um combate ao capitalismo que hierarquiza, que oprime e que explora a força de trabalho, principalmente das mulheres com o trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico, né? Tem longas discussões das feministas acerca do que significa o trabalho que as mulheres fazem, invisível, gratuito, e para que os homens vão para a rua trabalhar, né? Para que os homens façam isso que eles tanto foram educados a fazer. Foram educados o provedor. O provedor. Para que eles possam ser o provedor, alguém está limpando a casa, alguém está fazendo a comida, alguém está cuidando dos filhos, sim, alguém está permitindo que ele vá para a esfera pública prover aquele lar. Mas aquele lar, ele não funciona por si. Né? Tem uma brincadeira desses e-mails, dessas coisas antimachistas e que rolam, que diz assim: lições básicas, por exemplo, para os homens. Os pratos não gravitam da mesa. Eu faço churrasco todo domingo, eu cozinho para a família. Bom, mas os pratos não gravitam da mesa até a pia, né?
as roupas não se passam, não são autolimpantes, é autopassantes para ele botar a sua gravatinha e uma trabalhar. moradia, ela tem que ter acordos internos, né, da dinâmica da coisa, não é externa, não é acordo externo, é acordo interno. Infelizmente as pessoas realmente têm essa cabeça, que a gente é criado isso, né, vamos combinar, nossa cultura aqui, nesse local, nesse momento, ainda existe em 2023 essa cultura. A gente está sendo agora com rede social bombardeado cada vez mais com absurdos. Acabou de cair aí uma coach dizendo que o homem não pode lavar a louça porque isso tira o espaço feminino da casa. A casa tira uma... Estás despotencializando o teu marido. Depois tu queres que ele seja viril se ele lava a louça, pobrezinho. Gente, eu ouvi fazendo ginástica outro dia na musculação, que eu geralmente faço com fone, porque já é um público assim, as conversas não são exatamente assim elucidativas, mas nesse caso foi, ainda bem que eu não estava ouvindo, porque o rapaz que fazia do lado estava com personal, e aí ele dizia assim, acho tão engraçado essas feministas, tal e coisa, que ficam reclamando, que acham, por exemplo, que uma mulher dona de casa como a minha, só porque ela gosta de fazer compras e gosta que eu trabalhe, pode ser menos mulher, menos interessante. Eu acho super interessante, dizer ele para o personal, eu acho super legal a minha mulher adorar ir para o shopping todos os dias. Ela vai todos os dias e volta com uma sacolinha. Quando eu chego em casa cansado do trabalho, eu fico pensando, nossa, eu amanhã tenho que dar conta, porque eu imagino como é que eu vou pagar essas contas. Então ela me estimula. Meu Deus do céu. Ela me estimula a continuar. Camadas nisso aí que... Isso, nossa. Né? Isso nós estamos falando, né? De uma classe social que é uma violência isso também, é uma violência mútua, né? Porque a mulher... Tu imagina o quanto um casal, nessa perspectiva, ela tem que ir para o shopping para pegar a sua sacolinha, porque isso o estimula. E ele tem que ir para o trabalho e mandá-la para o shopping, porque isso, como diz a outra coach lá, afirma a sua virilidade, né? Eu ia fazer eu acho que as coisas vão se encaminhando assim para várias, né? Na verdade é muito amplo. É muito rizomático, né? Caminhando para o fim do primeiro bloco também, né, Marcelo? Mas nós temos que terminar para fazer essa pergunta, porque ainda tem a interseccionalidade que eu não vou deixar não, né? Agora, vamos então terminar. Dá uma mão aí. Vamos terminar o primeiro bloco ouvindo Renata Veleda com o quadro da memória, e na volta Marcelão terá seu momento de fala, então seu lugar de fala no programa garantido, tá? Fala aí pra gente, Renata. Quadro da memória com Renata Veleda. Olá, sou a Renata Veleda, servidora do Musecom. Estamos aqui para mais um quadro da memória. Hoje vamos abrir a revista Cláudia de setembro de 1965 para ler a coluna A Arte de Ser Mulher, escrita por Carmen da Silva. Carmen da Silva foi escritora, psicanalista, líder feminista e escreveu na revista de 1963 a 1985. O título é Resposta a um Mito. Ainda e sempre a atividade, a emancipação, a vida plena. Ainda e sempre, pois Cláudia perderia sua razão de ser se aceitasse transformar-se em tribuna do conformismo, da comodidade mal entendida, da existência sem objetivos, da inconsequência e do vai levando. Cada vez que esta sessão aborda o tema independência feminina, participação da mulher na sociedade, trabalho, já sei que posso esperar uma avalanche de cartas, algumas de apoio, procedentes de mulheres que, baseada numa vasta experiência pessoal de maridos que atender, filhos que cuidar, tarefas domésticas que desempenhar ou fiscalizar, e ainda atividades alheias ao lar, declaram-se realizadas e felizes. Ou de jovens solteiras de mente alerta e espírito vivaz que manifestam-se dispostas a fazer de seu futuro matrimônio uma forma mais de enriquecimento da personalidade e não um pretexto para a mutilação de si mesmas. Outras de homens que, com um disfarçável tonzinho feudal,
põe a boca no mundo alegando que querem suas mulheres é dentro de casa, submissas, obedientes, sem horizontes, além das 4 paredes, com os olhos fechados a tudo que não seja a grandeza de seu dono e senhor. É como dizia Dom Quixote, mulher honrada, pernas quebradas. O que, entre parênteses, reduz a honra a uma questão de impossibilidade física de cometer transgressões. Fraca virtude essa. A imensa maioria das missivas, entretanto, é constituída de protestos, às vezes bastante amargos, de mulheres casadas, pequenas rainhas tristes, que se sentem atacadas, tomando por agressão minhas palavras de incitação e estímulo, ofendidas e irritadas por certas verdades que lhes ficam remoendo na alma e que prefeririam ignorar, dando a entender que falar não custa nada, mas fazer é que são elas. Ou em lugar de protestos, queixumes do tipo, bem que eu gostaria, mas sem dúvida seria mais interessante, porém, se fosse tão fácil como a senhora diz, incidentalmente, eu nunca disse que é fácil. A vida consciente, em nível de humanidade integral, com a plena utilização de nossas capacidades potenciais, é bem mais árdua que o simples deixar-se estar vegetativo. Este sim é fácil, tanto que quem se dedica a ele precisa inventar-se numa teia de complexidades para sentir-se justificado. Entre essas últimas cartas, seleciono uma que, além de estar escrita com bastante habilidade, esgrime um a um os argumentos que costumam figurar em todas elas. Tomá-la-ei como ponto de referência, transcrevendo alguns trechos mais representativos da opinião geral, de modo que este artigo seja uma resposta não a uma correspondente em particular, mas à corrente de preconceitos que ela encampa, os sonhos e a realidade. A carta assinada por loira antipática, nem tanto assim dizemos nós, começa por pintar uma visão absolutamente idealizada da mulher que trabalha fora. Assim se exprime a missivista: sair e estar sempre bem vestida, bem penteada, unhas sempre manicuradas, trabalhar em hora certa, descansar em hora certa, travar relações e arejar as ideias, conhecer gente e lugares novos. A descrição passa por alto completamente os aspectos realistas da atividade. Parece inspirada pelos modelos que posam para fotografias publicitárias, de móveis de escritório ou máquinas de escrever. Essas sim são invariavelmente jovens, belas, elegantes, bem vestidas, tudo isso misturado com cenas de filmes de Hollywood. Fim da jornada de trabalho, a lindíssima secretária toma o carro e vai ao encontro da aventura com A maiúsculo, do fascinante galã da boate luxuosa, do fim de semana passado nas Bermudas. É óbvio que nossa correspondente enfeita com um halo romântico demais a realidade da qual não participa, sentindo-se relegada a um âmbito onde imperam o sórdido, o feio, o desagradável, os nenês de bumbum sujo. Isso vem anular sua posterior afirmação de que vive realizada e contente com seu papel. Aliás, essa é uma característica comum a todas as cartas de protesto. As missivistas se dizem satisfeitas com seu quinhão na vida, mas aqui e ali afloram nítidos e inequívocos os sinais de insatisfação. Nenhuma rainha triste consegue disfarçar bem sua tristeza, e nem é preciso ser-se muito sutil para descobri-la. Ela se revela não nas entrelinhas, mas nas contradições, nas inconsistências dos argumentos, nos ocasionais lamentos. Nota-se claramente que essas cartas, em última instância, não estão dirigidas a mim. Suas autoras discutem consigo mesmas, procuram alegações para aplacar a própria consciência, que em muitos casos se mostra bastante insubornável. Mas há uma faceta ainda mais importante a destacar na parte do texto acima transcrita. Em nenhum momento nossa correspondente menciona o fundamental, a responsabilidade. Ser ativa e integrar-se no mundo para ela consiste em sair de casa impecavelmente arrumada e estar nos lugares onde acontecem as coisas. Já podemos vislumbrar agora a origem do protesto das rainhas tristes contra o trabalho e a participação social.
Esse repúdio parte da negação da responsabilidade, da ojeriza à responsabilidade. Trabalhar é bonito, divertido, apaixonante. Se eu pudesse, trabalharia, dizem. Mas no momento que começassem, não teriam mais remédio que sacrificar suas ilusões românticas e enfrentar um fator inescapável: a responsabilidade, sem a qual não há liberdade, não há realização, não há integridade, não há perspectivas de alcançar a condição humana em plenitude. Retornando para o nosso segundo bloco, né? Vamos garantir já de cara aí, Marcelão. Eu sei que isso aqui é podcast, né? Não é rádio, que rádio a gente tem que estar constantemente voltando. Podcast a pessoa pega, normalmente ouve do início até o fim, mas faz aquela menção em quem a gente está aqui no estúdio, Museu Conversa, né? Para a gente dar retomada. Com a Simone Paulon, que é professora de psicologia da URGS, doutora em psicologia clínica, e pro nosso tema aqui, né, tá muito centrado e eu acho que muito importante, ela trabalha na coordenação do programa de extensão Clínica Feminista na perspectiva da interseccionalidade. Portanto, Simone, a gente poderia seguir explicando essa questão da interseccionalidade, palavrinha difícil, que vem desde lá do início do primeiro bloco, né? Isso, combinamos, levantamos 2 vezes a peteca, né? Agora vamos cortar. Mas vamos lá. Eu trazia a importância da gente olhar, né? Gustavo reforçava isso também, a importância da gente olhar para os efeitos da violência, para os fenômenos de violência contra a mulher. A gente tem gostado de chamar de violências de gênero, porque normalmente a violência, quando a gente fala em violência doméstica, violências contra a mulher, a gente imagina uma mulher dentro de casa sendo batida fisicamente pelo marido, né? Isso é imensamente restritivo em relação às muitas violências, inclusive violências de Estado contra as mulheres, né? Nós temos um exemplo em Porto Alegre bem brutal, né? Com a casa de referência das mulheres Mirabal, e eu acho que esse exemplo assim, do que vem acontecendo há 5 anos com a casa de violência, olha só o meu ato falho. É uma casa que acolhe mulheres de violência, mas é uma casa que vem sendo reincidentemente violentada pelo poder público. A gente chegou a acompanhar, desculpa eu te fazer esse corte, mas nós acompanhamos a primeira ocupação da casa, que era aqui pertinho, né? E já primeiro um trabalho, sabe, muita coragem, militância dessas mulheres, né? E a gente acompanhou, e depois a segunda ocupação. De lá para cá é o seguinte, é um embate. É um embate constante, é uma ameaça constante e é uma violência ininterrupta contra as mulheres que também foram... essas mulheres e os grupos da Casa Mirabal, nós atendemos desde aqui da primeira ocupação, porque quando elas vieram ocupar, elas começaram a ser ameaçadas assim meses depois já da reintegração de posse que de fato ocorreu, né, para o Dom Bosco, né, para esse grupo religioso que é proprietário desse casarão aqui na Duque de Caxias. E aí hoje elas estão ocupando uma escola desativada lá na Zona Norte e continuam tendo que responder em juízo, são seguidamente ameaçadas de ser novamente despejadas e voltarem ou para as casas dos seus agressores ou para a rua onde algumas já estavam. Mas enfim, por que nós estamos trazendo essa ampliação do conceito de violência contra a mulher para violências de gênero? Porque são várias formas de agressão e que podem ser abandono, como por exemplo, nesse caso dos poderes públicos não terem dado as devidas condições dessas mulheres sobreviverem, né? Nós temos uma casa municipal de abrigo, uma casa-abrigo para mulheres, que é ridiculamente
abaixo, não dá conta, é ridículo o número de 10 famílias, que durante a pandemia baixou para 7, por uma capital de 1 milhão e tanto de habitantes, 1 milhão e meio quase, né? Tem Porto Alegre de habitantes. Então, só esse número já nos dá a sinalização do que é uma violência por abandono, por negligência das funções do Estado, elementares. Mas por que eu estou trazendo a Mirabal para falar da interseccionalidade? Porque nós temos visto, então, o quanto condições de trabalho, moradia, defesa, segurança, né, para essas mulheres terem, por exemplo, agilidade, brevidade na emissão dos mandatos de medida protetiva. Medidas protetivas, isso. E que muitas mulheres vítimas de feminicídio e de agressões graves, elas estão, algumas com medida protetiva que não são obedecidas pelos homens, e algumas outras são, volta e meia a gente vê na mídia as mulheres com medida protetiva que são assassinadas, né? Sim. E muitas mulheres são violentadas e às vezes mortas enquanto aguardam a medida protetiva. Então, a violência do judiciário, né? De um judiciário patriarcal, machista, como aí está cheio de eventos, né? Que o episódio Mariana Ferrer, por exemplo, escrachou um machismo rigorosamente presente, histórico, dentro do judiciário, né? Então, essa é a justiça que as mulheres podem recorrer. E são mulheres, como a gente estava vendo em relação aos fatores de violência, né, enunciados pela ONU, são mulheres majoritariamente com baixa educação, majoritariamente dependentes economicamente desses homens, e que não têm, por exemplo, acesso à escola para os filhos, então não podem trabalhar, então a ausência de creches, a ausência de casas-abrigo, tudo isso são formas com que a retirada do Estado de direito, do Estado mínimo, menos que o mínimo, como a gente diz, vai abandonando essas mulheres à própria sorte. Quando a gente vai olhar esses dados de estratificação, por exemplo, do número de quem são as mulheres mais agredidas no Brasil, né? São 60 e poucos por cento, 64, se eu não me engano, pela pesquisa do anuário deste ano, né? Que levantou os dados em janeiro de 2023. Então, são dados bem recentes, que 64, se eu não me engano, por cento dessas mulheres são mulheres negras. Não é por acaso que num país escravocrata, né? Como acabamos de ver, que é uma cultura muito presente e atual, né? Achar que... Atual e atuante. Atual e atuante, pior, que o Rio Grande do Sul mantém essa cultura extremamente escravocrata, portanto, racista, e dos homens de terras, né, dos homens brancos colonizadores acharem que podem colonizar os corpos das mulheres também, né? Então, essa perspectiva de pensar esses vários setores, esses vários olhares, incluindo por que mulheres pretas são mais violentadas do que mulheres brancas? Por que mulheres pobres são mais violentadas que mulheres brancas? Que também são violentadas. É importante lembrar, né, que violências de gênero ocorrem. Está aí Luísa Brunet, por exemplo, que faz um trabalho muito importante de explicitar e de expor uma situação de violência com uma mulher idealizada, maravilhosa, de uma classe social super privilegiada, e mostrando que, obviamente, isso também acontece em classes altas, mas não por acaso os dados que chegam de feminicídio, de mulheres que não conseguiram sair dessa condição de opressão em tempo de não terem suas vidas acabadas pela violência dos seus agressores, são mulheres majoritariamente pobres e pretas, né? Coincidentemente, era um gaúcho, né?
É um gaúcho, um né? empresário gaúcho, o agressor da Luísa Brunet. Nós somos pioneiros em tudo. Mas aqui no isso Rio Grande do Sul, coisa incrível. Nossa, e eu tenho que alertar que isso não é uma coisa só nossa aqui do Rio Grande do Sul. Acabaram de pegar uma fazenda lá em São Paulo também. Né? Produtores de cana-de-açúcar que, né, colocam para uma marca famosa de açúcar. Também trabalho escravizado. Eles estão seguindo nossas façanhas, que é um modelo a toda a terra. Espalhamos, Mas então, a interseccionalidade é um conceito cunhado por uma ativista americana, Kimberly Crenshaw, ativista antirracista, que tem toda uma teoria da crítica racial e que ela atenta justamente para a necessidade de que os estudos, as abordagens, as pesquisas e as intervenções assistenciais, o combate à violência, a todas as formas de violência, ele tem que ter uma perspectiva a toda essa articulação entre as formas de opressão. Isso significa, principalmente, que as questões de raça, né, que é o foco do estudo dela, não podem ser analisadas sem pensar também questões de classe social e questões de gênero, né? Então, os marcadores de gênero, classe e raça, agora nós já temos incluído outros marcadores, como, por exemplo, a questão do capacitismo, né? De diferenciar as pessoas também por habilidades físicas e por algum problema de deficiência, por algum tipo de deficiência, de característica, né, não padrão, assim, das pessoas. Enfim, mas o conceito de interseccionalidade, ele não por acaso nasce no feminismo negro, porque é justamente as mulheres que são, segundo diz a Angela Davis, a base, né, de opressão de uma sociedade altamente hierarquizada, as mulheres negras, que podem gritar e dizer basta de nós estarmos aqui segurando o mundo nas costas, né? Então, quando a Angela Davis diz essa famosa frase dela, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura social fica abalada, isso é uma síntese muito perfeita, assim, é uma síntese muito forte do grau de opressão e hierarquização que a cultura patriarcal, capitalista, colonialista e racista que nós vivemos, coloca as mulheres negras, né? Então, se a gente vai ver, por exemplo, a Temis tem um trabalho fundamental, um trabalho belíssimo com o Sindicato das Empregadas Domésticas, das trabalhadoras, empregadas é um termo também bem inadequado, né? Um sindicato das trabalhadoras domésticas, nós temos quase 6 milhões de domésticas no Brasil. Dessas, 80 e poucos % são mulheres negras, que é uma figura mais herdeira, mais explicitamente escrava, né? Assim, a figura simbolicamente raiz escravocrata, de raiz escravocrata, né? Do que a empregada doméstica, né? O Laurentino dos livros da escravidão, dos estudos da escravidão, ele diz que a atualização arquitetônica da nossa cultura escravocrata é o quartinho da empregada. Então tu tinha antigamente... não, acabou a escravidão no Brasil. Como é que eram as estruturas? Né? Tu tinha a senzala, né? Que era uma próxima à cozinha. Né? A gente viu isso, a gente foi em charqueadas, a gente viu. Sim. Então tu tem ali as pessoas escravizadas que trabalham nas charqueadas é num lugar, a da senzala, que é a da casa, é no outro. Nada mais é do que o quarto da empregada. Né? Eu fui em apartamentos aqui construídos na década de 60, 70, do lado aqui na Duque, de 300 metros quadrados. Um apartamento gigantesco aqui. Ali do lado da catedral, ali aqueles que é a mansão horizontal, né? Que são antiguíssimos, assim. Tipo... A área do trabalhador doméstico, da empregada doméstica, sim, porque era isso, que era uma assim pessoa pregada doméstica mesmo, né? Ela era ali, ela não acessava outra área. Tu tem todo um isolamento com entrada à parte, com acesso à parte, né? E só entra naquela outra parte para executar de 300 metros quadrados, mas o quarto da trabalhadora tem meio. 2x2, eu dizia. Isso. E tu vê, né? Se movimentam, inclusive, essas forças reacionárias. Nós tomamos um golpe
em 2016 e tivemos a ascensão de um presidente nazista, fascista no Brasil, também por conta disso, uma reação a uma lei, né? Foram muitas coisas, mas é muito simbólico, muito visível, uma reação de uma parte da sociedade à lei de valorização do trabalho doméstico. Quer dizer, foi aquela coisa assim, não é possível, não terei mais minha empregadinha, minha escravinha particular aqui, vou ter que pagar os direitos dessa pessoa. As pessoas estão viajando para o exterior, isso não é possível. Eu ouvi isso na família, né, eu vi em partes assim, de perto da família, de gente que tem condições de manter frases desse tipo, não vamos mais conseguir manter a empregada. Né? Que absurdo, isso é um absurdo, né? Porque vai ter que pagar INSS. Essa era dos comunistas, essa era a brabeza da pessoa. Mas nesse meio tempo, assim, ele é tão engendrado em todas as áreas da sociedade, né? Eu fui num casamento também de classe média alta, em que o padre diz, a ruína do casamento é o sucesso profissional da mulher. Isso nunca me saiu da cabeça, assim. Gente. E eu fiquei olhando, assim, eu e minha companheira que casualmente se chama Temis. E tem um grande sucesso, né? Profissional também. Eu olhando assim, eu fiquei olhando assim, eu olhei pra ela, eu olhei assim, a gente se olhou e disse, ninguém vai fazer nada, ninguém vai falar nada. Ninguém vai tirar um sapato de bico. A mulher ali, a esposa vai aceitar isso. Disse, bom, é o jeito que aquela família, a cultura daquela família, não por acaso de descendência. Bom, deixa pra lá. Nada. Aí uma outra situação que me marcou, já era uma classe social mais baixa, numa cidade pequena de interior do Rio Grande do Sul, as mulheres se organizando, tipo clube de mães, essas coisas, vão fazer uma padaria para criar uma cooperativa de mulheres para a gente ter alguma renda. E aí a pessoa que estava me contando isso, eu gravei a entrevista, tudo, me contando que ela era vista como um demônio na cidade. As pessoas odiavam ela. Né? Ela vira uma liderança e ela conta fatos de marido entrando dentro da reunião que eles estavam tendo, do grupo de mulheres, e simplesmente o marido arrancar a esposa, e a gente está falando de pessoas de 50, 60 anos, a gente não está falando de jovens, pelos cabelos, de arrastar pelos cabelos a mulher e tirar de dentro da reunião e levar para casa. Mas que barulho. Isso agora, faz uma década, digamos. Né? É tão engendrado, então a gente tem um recorte assim, transversal na classe social, né? Exatamente. Transversal na classe social, transversal nas representações étnicas, digamos assim, de colonização de um grupo tal e outro de outro, transversal no estilo, no tipo. É um grupo de pessoas ligadas a mais serviços, a especuladores imobiliários, especuladores do dinheiro mesmo, e outro de gente que trabalha na roça. Né, que trabalha lá na roça, no seu cantinho, que tem uma característica mais rural e mais de escolaridade mais baixa também, mas está ali. Né? Tá ali e tá aqui hoje, né? Porque também tem uma questão que a gente tem trabalhado bastante nos grupos, né? Com a clínica feminista, que o nosso trabalho é basicamente grupos de escuta virtual, porque ele começou com a pandemia, de mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência, incluindo violências do Estado, né? Tem algumas mulheres da Mirabal que a gente veio trabalhando e que procuram justamente, a gente procura fazer formação também, porque é dentro de uma universidade, é um trabalho de extensão, então a gente tem grupo de estudo, a gente tem seminários, formação externa, mas basicamente para a gente conseguir trabalhar, e aí eu digo o nosso sobrenome na perspectiva da interseccionalidade, a gente faz um grande esforço teórico, metodológico, pessoal, emocional, para que essa preocupação com, quais são desse sofrimento, qual é a dimensão de classe, de gênero, de raça, que está contribuindo, que está concorrendo com as limitações, as dificuldades e os sofrimentos que essa mulher está nos trazendo, né? Então, ele, ao mesmo tempo que é um conceito complexo,
pouco palatável para a gente, não é palatável, é de uma fala difícil, né? Interseccionalidade, intersetorialidade, que também se conjuga com isso, que é a gente trabalhar com vários setores sociais, então judiciário, assistência social, segurança social, saúde mental, educação, né? São vários setores das políticas públicas que também têm que concorrer para que a gente consiga ter espaços públicos, ter políticas de assistência, políticas de atenção e segurança para essas mulheres que contemplem as suas várias dimensões desses sofrimentos que elas nos trazem, né? E essa lógica, esses causos, né, que vocês estão contando vão mostrando quanto se naturaliza no nosso cotidiano o fato de que mulher preta ganhe menos, de que a gente, faz muito pouco tempo, eu vou dizer isso para vocês com sinceridade, nenhum orgulho e uma boa dose de vergonha. Eu fui criada de família de cotistas desagradecidos, como diz tão perfeitamente Togolan, né? Esse historiador que escreveu isso de que nós e esses empresários das vinícolas escravocratas que apareceram são todos cotistas desagradecidos, porque vieram para cá numa condição de pobreza e ganharam desde as passagens para chegar aqui, em geral de navio, né? Sim, como as glebas. Ganharam as glebas, ganharam maquinario para trabalhar a terra, e aí hoje pousam de self-made men, assim, como se tivessem tudo pelo meu esforço, tudo pelo meu... É um bando de cotista mal agradecido, né? E covarde de não reconhecer isso. Então, faz muito pouco tempo que tenho essas origens, né? Eu tenho aquela história clássica da família italiana, o vô veio com 15 anos, fugindo da guerra, começou a trabalhar na enxada, e fez algum negócio, fez algum dinheiro, e eu, terceira geração, cheguei numa condição privilegiadíssima de sempre ter estudo, ter proteção, enfim, uma condição de classe privilegiada. Eu até começar a estudar na universidade e começar a receber alunas negras, que é bem mais recente, na Universidade Federal, tem 10 anos da política de cotas, eu nunca tinha percebido que todas as minhas amigas, colegas, professoras em 30 anos de formação, entre creche e doutorado, nunca tinha tido uma professora negra. Agora eu tenho, porque temos políticas afirmativas, agora eu tenho colegas da Universidade Federal negros. Mas a minha vergonha é que isso não era uma questão para mim. Porque era invisível. Eu era cega ao quanto a branquitude me alienou do sofrimento que essas pessoas sentem. E do fato de eu nunca ter percebido... O fato de eu nunca ter percebido que não era possível eu morar num país que mais de 50% da população é negra e todos os ambientes educacionais, sociais que eu circulasse, não tem uma pessoa negra. E todas as pessoas que trabalharam para minha família serem mulheres negras. Eu tive babás negras, eu tive pessoas... A gente vai em qualquer restaurante, as pessoas que nos servem, em geral, são majoritariamente negras. Então, como é que isso se constitui? Eu sou uma pessoa de uma família, ok, né, com algum privilégio, mas assim, uma família crítica, com condições de estudo, pais universitários, etc. Como é que isso nunca foi assunto de domingo? Nunca, no churrasco de domingo? Como é que nunca ninguém me disse assim, tu já percebesse o quão... num lugar muito, muito protegido e alienado tu vive, que não é esse o mundo, o mundo real das coisas, não podia ser, né? Não é a questão. Bom, não era a questão. Esse é um dos conceitos que embasam o paradigma do racismo estrutural, né? Exatamente. Bom, a gente voa o tempo, quando o papo é legal, a gente está chegando na reta final aqui, já queria ensejar aqui meio que cortando nossa conversa para a gente ir para as considerações finais, Simone. Então, eu sei que tem um assunto aí que tu quer retomar,
Vambora. Eu queria retomar a tua pergunta, Gustavo, sobre como é que eu vislumbro, né, esses novos tempos e o que esse aumento de violência, então, né, temos esses dados que nós estávamos falando que mostram que em relação a 2000 os dados vêm crescendo e vêm indicando, então, o aumento das denúncias, o que é uma parte boa. As mulheres estão recorrendo mais aos equipamentos de segurança, pedindo mais medida protetiva, e também estão morrendo mais, estão sendo mais agredidas, e aí tem esses dados da pesquisa do Fórum Nacional de Segurança Pública que indicam que essas 35 mulheres agredidas por minuto, obviamente, vão levar um índice maior de feminicídio, né? Tem vários fatores associados a esse aumento e, principalmente, nós estamos vivendo a ressaca, que ainda vai, infelizmente, durar um bom tempo, de uma violência de Estado absurda que nós vivemos, como Marcelo trazia, por um governo misógino que depois, com um golpe jurídico parlamentar, midiático, né, articulado em com muitas forças muito conservadoras para tirar a única, até hoje, e, quiçá por pouco tempo, mulher da presidência da República, né, e que teve um caráter absolutamente misógino. Eu gosto do termo, gosto no sentido de que eu acho importante o termo que a Márcia Tiburi se referiu ao estupro político vivido pela presidenta Dilma, né? Eu acho que tem muitas características do grau de violência que uma agressão sexual representa para uma mulher, o que a presidenta, nosso coração valente, teve que suportar, né? Eu acho a figura do quanto pode uma mulher que entende, né, esse conjunto de forças que concorre para o que ela estava vivendo não ser uma agressão a ela, mas a todas as mulheres. Eu acho a figura daquelas 11 horas de sabatina, foram 11 horas, né, que a presidenta Dilma aguentou, suportou, vindo aquelas impropérios, aquelas barbaridades. E matando no peito e respondendo. Matando no peito e respondendo sem perder a dignidade em nenhum momento. Eu não sei como é que... De onde é que... Bom, só uma mulher que passou pelo que ela passou. Depois eu entendi um pouco melhor o que a Dilma suportou naquele dia, depois que eu vi A Torre das Donzelas. O filme que fala sobre a ligação das mulheres. E eu queria trazer isso para a gente encerrar, porque eu estava contando para vocês que o nosso trabalho da Clínica Feminista é um trabalho de escuta das mulheres entre mulheres. E isso tem um efeito que eu vislumbro, como tu me perguntavas, Gustavo, muito animador, do ponto de vista de que, assim como crescem as violências, e isso também é efeito, não é só da denúncia, é efeito do ódio que os homens estão das mulheres saírem dessa base da pirâmide, das mulheres reivindicarem o direito às suas vidas, a seus corpos, às suas escolhas amorosas, né? Um dado muito interessante que aponta para isso, dessa pesquisa publicada 2 de março de 23, é que aumentou o número de ex-parceiros feminicidas, que cometem o feminicídio, em relação ao número de companheiros. Agora são 33%, se eu não me engano, os dados estão aí na mídia hoje. São 33% de ex-companheiros. O que isso indica? Que as mulheres estão rompendo as relações de violência e que os homens não estão suportando esse movimento de final. Eu diria assim, esse aumento de índice é o esperneio do macho alfa, protegido até hoje pelo patriarcado, que não estão suportando que eles não são mais donos dessas mulheres, né? Então, isso é contraditório, né? Porque é um aumento de sofrimento, de perdas. Uma outra coisa que a gente não vai poder falar hoje é o que isso significa em termos de várias gerações marcadas por esses crimes. Porque esses homens que cometem feminicídio, em geral, são pais dos filhos que eles deixam órfãos. E imaginem essas marcas na vida das crianças
que assistem muitas vezes, que reproduzem não raras vezes as violências, né? Que é um outro fator importante dos motivos que levam ao aumento da violência, é a naturalização disso nas famílias que vão reproduzindo essas violências. Então, esses índices, né, que vão mostrando esse aumento da violência, também vão mostrando que as mulheres começaram a dizer chega, né? E nesse sentido, o nosso trabalho tem sido muito interessante da gente se escutar no grupo de técnicas mulheres que começaram a escutar outras mulheres. E isso foi motivado pelo aumento de violência da pandemia, né? Em março de 2020, tem um documento da ONU Mulheres que dizia: países que ainda não estão vivendo em lockdown, preparem-se, aportem recursos, ajudem as mulheres, porque elas vão ser as principais vitimadas, como em toda crise econômica importante, crise sanitária importante. Sempre foi assim na história da humanidade. O que o Brasil fez nesses mesmos anos em que a ONU avisava vai piorar, vocês têm que se preparar? Fechou o Ministério da Mulher, né? Porque entregar para a Damares, antes tivesse fechado de fato, ainda ficou aquele... Mas fechou orçamento, que é a mesma coisa que... Né? Fechou secretarias, fechou delegacias, espolhou completamente todo o já bem fraco e insuficiente aparato público, né, de políticas públicas para a defesa das mulheres. O orçamento veio decrescendo, assim, a gente olha em números absolutos. No último ano, foram 5 milhões, gente, isso é troco em termos de para políticas de combate à violência contra a mulher em 2022. Tiraram todo o apoio, todo o suporte, ou seja, fragilizaram, trancaram a porta por causa da pandemia, teve que se isolar e entregaram armas para essas pessoas. Entregaram armas para as pessoas. Né? E outra coisa que só aí vem a intersetorialidade, errado, né? Só podia dar nisso. Era uma bomba relógio que ela ainda está explodindo. Ela está explodindo. E então essa pesquisa de ontem mostra isso, né? De 2 de fevereiro. De março, gente, eu estou querendo segurar o mês, né? É o terceiro ato falho que eu faço. Mas o que eu queria dizer em termos de vislumbrar, então, o fato das mulheres estarem dizendo basta é um bom indicador, porque os homens, por enquanto, estão esperneando, né, e vários deles, mas assim como tem homens esperneando, tem homens aprendendo, tem homens se atualizando, tem homens, né, e esse trabalho também com as masculinidades que a gente faz junto com a clínica feminista tem apontado isso, tem homens buscando ajuda, dizendo, preciso me situar nesse outro mundo que mudou. Né? Eu quero me situar nesse outro mundo. Então, tem esse avanço, mas tem principalmente, eu acho, uma ética feminista crescente. Essa onda de ninguém larga a mão de ninguém, ela teve um efeito entre os coletivos de mulheres muito para além do que o slogan pode dizer. Né? E a gente experimentou na clínica feminista, eu digo isso para vocês assim com muita emoção pelo que eu acompanhei, pelo que eu aprendi com essas mulheres, assim. Era impressionante as condições que as mulheres tinham para participar de um grupo semanal em chamada de vídeo. Às vezes elas não tinham celular e pediam para a vizinha. Às vezes elas não tinham crédito e pediam emprestado para a filha, me empresta o crédito porque está na hora da minha psicóloga. E aí nós sentávamos, né? Continuamos sentando, nós temos mais de 200 mulheres que já passaram por esses atendimentos em 3 anos, que agora completamos neste março do programa, e nós ficamos então 1h30 a 2 horas, num grupo de 3 a 4 mulheres escutadas, que a gente chama, e 2 escutadoras da clínica. E nesses grupos a gente vai trabalhando e elas vão se escutando, elaborando as suas dificuldades de sair dessas relações e as dificuldades também inerentes àquelas que já saíram a construir uma nova vida. As histórias que chegam do judiciário, eu vou dizer para vocês que são bem mais dantescas às vezes do que as próprias agressões dos seus companheiros abusadores.
porque a continuidade, a revitimização, a continuidade dos abusos que essas mulheres, quando buscam ajuda num judiciário machista, em delegacias de mulheres mesmo, as de mulheres, que também estão sucateadas, Sim. que também têm um número absolutamente irrisório em relação à realidade dessas violências. Então, é um conjunto de desmonte que é literalmente letal, porque isso produz a facilitação, né? Bom, um chefe maior da nação que homenageia o torturador da presidenta da República, e em vez de sair algemado por a apologia à tortura, sai eleito presidente da República e permanece nesse cargo por 4 anos, o que eu acho isso muito brutal. Uhum. O golpe teve uma concorrência de forças assim de toda ordem, etc. Mas esse homem, esse gestor público, cometeu todas as atrocidades, inclusive contra as mulheres, como a gente está falando, da sua da origem. Ele lançou isso como uma candidatura. Eu sou o cara que homenageia torturador e não dá nada. Uhum. E eu, né? Então esse governo foi a grande extensão dessa fala de uma violência inigualável, ilegal e ilegítima nesse lugar, que eu acho que nós vamos pagar muito. Vamos. Sabemos, né? Nós vamos pagar muito caro. Vamos. Entretanto, nesses grupos, o que as mulheres foram nos mostrando? A gente conta com essa ética feminista que tão bem é sintetizado também no livro da Márcia Tiburi, que se tornou inclusive título, né? Ela tá traduzida agora, o Feminismo em Comum, que é o título no Brasil. Ela publicou agora em Portugal, na Itália e mais alguns países da Europa, porque ela está exilada politicamente ainda em Paris. E aí o livro do Feminismo em Comum foi publicado primeira vez na Itália com Il Contrario della Solitudine. É o oposto da solidão. É essa ética feminina que é simplesmente assim, ó, a gente dá a mão, a gente se tira dessa, uma sobe e puxa a outra. Uhum. Não é um slogan de camiseta feminista, é uma prática de coletivos de mulheres que se escutam e que se ajudam. Bom, acho que esses 4 anos nos atacaram de todas as formas, de várias maneiras e em todas as setorialidades da nossa estrutura de sociedade. As mulheres, os produtores de cultura, as populações indígenas, os povos negros, foram todos. Se a gente tiver, acho que não vai ter um setor que não foi atacado, a não ser aqueles 2 ou 3 que eram aquele próprio governo. Só que o que aconteceu? A gente não morreu. A gente não acabou. Isso não estava na conta deles, né? Vocês não acabaram, vocês cresceram, a gente cresce, a gente segue aqui e a gente vira também esse jogo, né? E a gente segue a luta para virar. Muito obrigado, Simone, por estar aqui compartilhando essas histórias com a gente aqui no Museu Conversa. A gente tem muita coisa pendurada, é óbvio, tem muita coisa que eu fiquei aqui me segurando para perguntar e tal, para a gente explorar. Mas é isso, eu tenho certeza que outros caminhos surgirão para a gente conversar mais sobre isso, tá? Até a próxima, esse é mais um desses Musiconversas que prometem o próximo ainda para esse ano. Aí eu fiquei cheia de assunto também, então, quero voltar que nós vamos voltar para cá, então. Seguir contando o caos com vocês. Muito obrigada também pelo convite, pelo espaço e feliz Dia das Mulheres, que a gente continue nessa luta, contando com homens sensíveis e atuais, né? Homens alinhados a seu tempo, como nesse papo a gente viu que vocês são. Obrigada. Valeu, gente. Até o próximo episódio de Música Conversa. Fique aí com serviço, né, Gustavão? Ai, até que enfim. Serviço do Musecom. Confira no site do museu o lançamento do caderno educativo Musecom em Rede, Mulheres, Escrita e Comunicação. Lançamento previsto para o dia 15 de março de 2023. Confira também no site do museu a cinelista do Cineclube Musecom, Mulheres em Foco.
Lançamento previsto para o dia 22 de março de 2023. www.musecom.com.br